Eu não posso falar que foi um dos piores animes do ano, porque até não foi. Mas eu também não posso falar que foi um dos melhores animes do ano, porque também não foi. Então, olá jovens, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Sword Guide Animation Parte 2. A querida Netflix colocou a parte 2 no catálogo deles no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu já maratonei. E posso falar que final foi esse? Deixou a desejar? Deixou. Porque eles fizeram tipo aquele final que é fechado, só que não é fechado ao mesmo tempo. É aquele final que ficou em aberto em várias coisas. Então, tipo, é muita coragem até falar que foi um final fechado, porque dá pra perceber que não foi um final fechado, mas também dá a entender que não vai ter outra temporada. E tipo, se você vai procurar o mangá, tá bom, você vai tentar procurar. E eu não achei em nenhum site, eu não achei na internet, então você não acha o mangá de Sword Guy de Animation. Você não vai conseguir achar porque eu não achei. Mas se você achou, me diga nos comentários, porque daí eu vou pesquisar. Porque daí eu posso falar, foi uma péssima adaptação ou não, porque daí eu vou saber se seguiu o mangá. Porque eu vou falar, foi um final horrível até. Não vamos falar que foi horrível, pelo menos eles deram um final fechado até, em uma parte. Mas ficou muita coisa em aberto, mas tudo bem. Se você tá perdido, Sword Guide Animation conta a história de um garoto que é portador de uma espada demoníaca e ele vai lutando contra várias pessoas que também são portadores de outras armas demoníacas. E daí a gente vai vendo a história em si. Assim dá pra resumir bem que é a história. Só que tem muita coisa por cima que dá pra falar, só que a sinopse, o resumo, eu falo isso pra você. Se você já viu o anime, diga aí nos comentários, porque esse vídeo vai ser inteiro falando da parte 2, o que eu achei. Então você sabe que vai ter spoilers, se bem que nem é spoilers, é uma análise do que eu achei. Mas se você não viu, eu nem sei se eu recomendo você ver esse vídeo, mas se você quiser saber já, daí você vai estar vendo o que vai acontecer na obra. Bom, eu devo falar que as mortes que tiveram nessa parte 2 foi sem emoção. Por quê? Tipo, a parte 1, eles trouxeram umas emoções quando tinha morte, e não era várias mortes. Na parte 1 acho que dá pra contar, eu não lembro ao certo porque faz tempo que eu vi a parte 1, foi quando lançou. Então foi uma, duas ou no máximo 3 mortes que tiveram e que deram até uma emoção. Seja uma emoção pra você ter raiva, pra você chorar, tiveram emoções. Mas essa parte 2 que eles fizeram, eles chegaram matando os personagens, dá pra falar. A única morte que foi bem trabalhada nessa parte 2, dá pra dizer que foi a morte da Himeko. Porque ela acabou se apaixonando pelo Guy e ela não poderia ter se apaixonado. Porque se ela se apaixonasse, ela sabia que ela ia acabar morrendo. E ela se apaixonou. Então aquelas 21 armas foram matando ela. Então foi a morte mais bem trabalhada do anime que dá pra falar. E pelo menos dessa parte 2. E foi a morte mais triste. Porque depois eles chegaram matando os outros personagens. Tipo, a morte do Marcos. A morte dele foi bem mais ou menos. A gente sabia que ia acontecer porque ele tinha virado um Busoma. Então a gente sabia que ia acontecer isso. Só que a morte dele podia ter sido melhor aproveitada. E ele foi um personagem importante na parte 1. E nessa parte 2, ele ficou tipo no começo e daí já mataram ele. E ele acabou virando aquele Busoma e matou a Aya, que era a namorada do amigo dele. E era a namorada dele. Então eu achei que isso até ficou legal, porque quando eu tinha pensado, putz, essa garota então vai chegar daí namorando os outros, e o que aconteceu? Ela não ia mais namorar ninguém, ela já tinha falado que ela não queria mais aquele trabalho. Mas o que aconteceu? Não deu tempo dela se explicar. E ela não tendo tempo de se explicar, o Marcos acabou sendo controlado pelo demônio da espada dele, e ele acabou matando ela. Então, tipo, dá pra falar que foi uma morte até bem aproveitada? Não tanto, não precisava ter matado a garota, eu diria. Mas tudo bem, mataram ela, tudo bem. Mataram ele, eu também não queria que tivesse matado ele, porque ele é um personagem legal. Mas tudo bem, mataram. E agora vamos falar sobre o nosso querido protagonista, o Guy. Olha, foi muito sem explicar, porque aquele final que teve, tipo, ele foi o que sobreviveu, tipo, quando as duas Shiryu se encontrassem, iam virar um só, daí um ia controlar, tá bom. Isso deu pra entender, tipo, aquele personagem, o Shin, ficou muito chato ele ter virado, digamos, do mal, porque ele virou um grande vilão por conta que
a Shiryu acabou controlando ele, só que depois ele até conseguiu controlar um pouco, só que daí acabou que no fim ele lutou com o Guy e ele acabou morrendo porque só o Guy podia, e daí depois o Guy começou a controlar a Shiryu, que ele até a temporada inteira ele não estava controlando, ele consegue controlar daí a espada do nada. Então vamos falar que eles podiam ter explicado muito melhor, mas eles não explicaram isso ao longo do anime, dessa segunda parte, e daí aconteceu isso, que no final não deu tempo, porque tava ali acabando. Eu cliquei na tela pra ver, deu 7 minutos e ainda tava na luta. Eu pensei, meu Deus, esse anime não vai explicar o que vai acontecer. E não deu outra. O final que teve foi o Guy forjando uma espada e tipo, ficou bem assim. Só que daí foi explicado ainda ali no anime, uma das Busoma falando que se ele conseguisse controlar, talvez ele poderia mudar o destino, alguma coisa. Então eles deixaram que o Guy do nada começasse a controlar a Shiryu para que daí ele salvasse a humanidade. Dá pra dizer que foi mais isso, mas foi muito mal explicada e você tem que interpretar muito bem. Então fica bem confuso e você tem que prestar bastante atenção daí no episódio. Mas foi muito triste porque o Shin morreu, ele era um personagem até legal. Depois que ele começou a ser dominado pela Shiryu, daí ficou chato, mas ele era legal. E daí sobre a Himeko. A Himeko não tem muito o que falar, ela acabou morrendo, foi bem triste, mas dava pra chipar ela com o Guy, ficava até legal, mas infelizmente ela morreu. Aquele servo que odiava o Guy, mas por ciúmes, ele também gostava da Himeko, tanto que ele morreu com ela. Como eu disse, foi a morte mais bem aproveitada do anime. A do Shin foi triste, então foi uma morte trabalhada porque ele morreu porque não podia ter duas Shiryu. Então ele morreu no combate, então também foi aproveitada. Mas sobre esse combate, não deu clímax, tipo, foi anticlimático, não foi uma luta épica. E foi uma luta, tipo, bem cortada, eles não quiseram fazer uma animação dessa luta muito bem trabalhada. Então, tipo, as cenas que teve foram muito bem animadas, só que eles não quiseram fazer um combate muito longo, porque já tava no último episódio e não tava dando tempo. Então, tipo, ficou uma luta ruim e podia ter sido uma das melhores lutas do ano, e não foi porque eles não fizeram bem trabalhada esse combate. Mas daí, também, o que dá pra falar, aqueles outros Busomas, eles não explicaram o que aconteceu, o Guy daí derrotou todos? Então, eles não explicaram isso. Isso eu não entendi. Eu talvez tenha que ver de volta, talvez tenha que ver de volta. Diga nos comentários se você entendeu. O Guy daí derrotou todos, ou após ele ser um só com a Shiryu, daí ele controla todos. Tem vários jeitos de se interpretar, porque eles não explicaram isso, ficou em aberto. Aquele garoto lá, que era amigo do Guy, que queria ser amigo de todo mundo, no final ele ficou amigo da irmã do Shin, deu pra shippar os dois até, porque eles se tornaram amigos, só que foi bem assim, porque tipo, ele pode controlar o Busoma. E depois eles quiseram mostrar que eles podiam controlar os Busomas também. Só que ele foi o único assim que ainda deu pra explicar, e eles não explicaram também o motivo dele poder controlar ao certo. Só pela força de vontade, daí por isso que o Guy conseguiu, pela força de vontade dele, ele conseguiu controlar. Então, ficou bem aberto isso, mas tudo bem. Dá pra entender, pelo menos eles deram um motivo ainda, que dá pra entender o que aconteceu. Mas aquele final ainda eu não engulo, porque foi o Guy com uma espada nova, o braço da Shiryu, ele com aquela garota lá sorrindo, e daí o pai da garota também sorrindo. Então tipo, foi aquele final só pra dizer pronto, acabou, e eles ficaram felizes para sempre. Foi isso, porque ficou várias coisas assim abertas, tipo aquele cabeleireiro. Tipo, o final ele ficou daí com aquela mulher, e tipo, daí ele vai conseguir controlar a espada, a arma dele, porque normalmente eles tinham que ir pro sono frio, só que agora ele consegue controlar. Só que outro ponto, ele foi pra lá, pra aquela empresa que eu não vou lembrar o nome, ele foi porque ele queria fugir da mulher, ele queria proteger a castidade dele. Então foi por isso, ele já conseguia controlar. Bom, depois desse final, depois de tudo que eles rusharam, acho, eles deram um motivo, tipo, eles conseguem controlar se eles quiserem. Então ficou bem assim. Porque, tipo, os Busomas sobreviventes, eu ainda tô assim, eles não deram motivo. Eles não explicaram bem que, então, os portadores das armas, eles não viram Busoma se eles conseguirem arrumar um jeito deles controlarem. Eles também não explicaram muito bem isso.
Mas tudo bem. E a parte do Shin ficou bem triste. Ele acabou morrendo e não precisava ter sido uma morte. Eles podiam ter feito algum motivo daí pra ele não morrer, mas tudo bem. Ainda foi o que eles explicaram melhor no anime. Também aquele pai do Shin e da Rei. Tipo, cara, que ódio. Você tinha ódio daquele cara lá, do pai da menina de Fullmetal Alchemist? Você vai ter ódio desse cara também. Por quê? Ele só transformou a filha num Busoma artificial. E se você ver a imagem da garota, tipo, ela pode controlar ainda. Então você não vai ter tanto ódio do cara como você teve do pai de Fullmetal Alchemist. Só que desse você também vai ter ódio. Entra pros pais mais odiados. Porque ele transformou a filha num Busoma artificial. Ele odiava os Busomas pelo que fizeram com a família dele. Só que depois ele passou a adorar, idolatrar os Busomas. Tipo, ele fez o filho se tornar um, injetando aquela injeção que é outra coisa que eu já falo rápido, mas ele fez a filha virar um Busoma artificial e ele fez aquilo acontecer com o filho virar mais rápido, um Busoma artificial, por isso que ele tinha pego a Shiryu para fazer o Shin virar tipo portador. Então era tudo objetivo e ele queria que acontecesse tudo isso, tanto que ele acabou com a organização. Aquela organização acabou, todos os portadores morreram e tipo, ele cuidava ali das ações, porque era tudo um plano dele já. Então, tipo, isso foi bem trabalhado, até dá pra falar no anime. Só que daí, sobre aquela injeção acho que foi uma das partes mais legais que teve da Kyoka. Que ela conseguiu salvar, querendo ou não, o pai dela por uns momentos, só que no fim, aquele Zargtova, alguma coisa, ele tomou conta do corpo. Porque após você injetar a injeção, a pessoa volta a ser humano por alguns momentos. Só que depois, os níveis dela aumentam e ela vira mais rápida, o demônio. Então, tipo, isso foi legal até. Isso eles explicaram bem da injeção. Mas daí, foi isso. A Kyoka foi outra personagem que morreu. Tipo, ainda dá pra entender porque ela morreu, mas foram várias mortes. Daí, tipo, já foi cansando. Tipo, eu fui pensando, nossa, pra que matar? Pra que matar? Foi muito sem sentido. Mas a morte ainda que eu fiquei mais chateado assim foi aquela do Marcos e da Himeko, que eles podiam ter feito alguma coisa. Da Himeko não tinha como, mas a do Marcos eles podiam ter feito um outro jeito. Eles podiam ter feito, ele vai conseguir controlar. Só que ele controlava bem o Busoma dele, só que daí pelo que aconteceu, tudo aquilo, daí ele não controlou mais. Mas tudo bem, Sword Guide Animation, deixa eu ver, se fosse dar uma nota, no My Anime List eu acho que eu dei nota 6 ou nota 7, por conta dessa parte 2. A parte 1 em si do anime, a primeira temporada, é muito boa. A parte 2 deixa a desejar em alguns pontos, só que ficou boa. Então, é um anime que eu recomendo, vale a pena você ver. Você vai ficar um pouco bravo, pode ficar um pouco bravo, ou vai gostar do final que teve da obra. Em si, eu gostei, posso dizer que é um anime bom. Então, diga aí nos comentários se você já viu o anime, o que você achou. Que nota você daria para esse anime? Você achou alguma cena épica? Teve cenas épicas, só que o combate final foi anticlimático. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e dê like. Se é novo no canal, se inscreva. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora e até o próximo vídeo.